Muito bem, pessoal do canal Consignado Inteligente, canal Mundo Parigiani e o Meu Brasil Verdade. É isso aí. E agora também aqui no Instagram. Estamos em 4 plataformas ao mesmo tempo para melhor atendê-los, melhor explicar as situações políticas que envolvem aqui o nosso cenário cotidiano. Muita gente aí não ficou sabendo, mas teve uma bomba lá em Brasília, a CPMI rolando, né? O bicho pegando forte por lá. E aí fizeram uma caça às bruxas lá, no caso, uma caça ao bruxo, né? No final de semana foram lá na casa do Marcos Duval, o senador capixaba aí que está batendo de frente com todo um sistema, né, da esquerda e levantando essa lebre junto com o Deltan, com o Moro, que o Deltan já caiu, o Moro tá aí com medo, parece, né? Quietinho o Moro, e o Marcos Duval não para de falar uma metralhadora, né? Digno de aplausos a coragem desses nossos representantes políticos aí. A gente não é fã de político, não, mas a atitude, né, desses caras seria muito mais cômoda eles falarem, cara, vou pegar meu salário aqui, vou apresentar meus projetos, né? Mas não. E aí a gente tem que repercutir tudo isso. Por isso que eu peço que se você chegou agora, deixa o seu joinha nessa live, tá? Você está aqui do lado do Thiago Parigiani, jornalista. A gente procura se esforçar bastante para trazer conteúdos que faça você digerir a situação da forma mais real possível, sem enviesar o seu pensamento. Se você é esquerda, se você é centro, se você é direita, se você é bolsonarista, se você é lulista, para mim não importa. O que eu quero é que você digira a situação. Porque às vezes a gente é amigo de um cara, mas a gente é amigo de um cara e ele faz uma coisa errada. E a gente tem que olhar aquilo com imparcialidade e falar, olha, é meu amigo, né? No caso aqui, votei nele, mas isso está errado. Não é normal derrubar, né, um deputado que foi eleito com 430 mil votos. Não é normal, nunca houve na história desse país uma cassação dessa forma, é por impeachment. Tem que empichar, é que nem um presidente. Então tá tendo umas coisas meio estranhas por aqui. E aí eu queria deixar uma recomendação de filme para você que tá chegando aqui, a gente já vai repercutir enquanto o pessoal chega aqui no chat. Você pode interagir comigo, a Emília Alexandre chegou aqui, a Benedita Joana Raab, Benedita Pereira. Pode interagir, tá? Porque o que faz essa live ser especial é a sua presença aqui no nosso chat. Na verdade, o vídeo fica só sendo um pretexto para você interagir, colocar aqui as suas ideias, debater política com quem quer ouvir política, né? É um espaço aberto para você falar sem censura sobre o que você quer falar. Ó, tá vendo? O pessoal já está chegando aqui. Ó. Então, faça o seu comentário e participe com a gente. Vamos ver o que o Marcos Duval falou. Né? Vamos aqui arquitetar. A indicação que eu tenho para você que se esqueceu das coisas que aconteceram nesse país de 2013 para cá é um filme que se chama Nem Tudo Se Desfaz. Tá? É do diretor pernambucano Josias Teófilo. Eu comecei a assistir ele ontem. Ele está em algumas plataformas de streaming. Então a minha que eu achei é de um canal que eu tenho aqui, uma TV Box. Mas não vou fazer propaganda, mas você procura aí, anota aí. Nem Tudo Se Desfaz. Tudo começou naquela tarifação de R$ 3,20. Você lembra quando o Haddad era prefeito de São Paulo? Foi ali que o Brasil começou a acordar para a política. E depois daquilo, toda uma situação, né, com 30 anos de um governo de esquerda nesse país aqui, porque teve o hiato aí do Fernando Henrique, mas para quem não sabe, o Fernando Henrique também é esquerda. PSDB e PT é farinha do mesmo saco. Né? É que nem o Corinthians e Palmeiras. Nasceram ali no mesmo berço, depois viraram arquirrivais. Mas o PSDB é o esquerda com anel de formatura, digamos assim. Né? E o PT é a esquerda mais ali sindicalista. Vamos lá, vamos falar o que o Marcos Duval falou lá no Congresso. Quem pensou que ele ia se calar, se ferrou. Né? Essa operação aí na casa dele eu acho que não foi muito bem sucedida. Então vamos assistir. A Rutileia do Rio das Ostras, olha aí. Fala para mim aqui no chat que eu vou ficar interagindo com vocês. De onde vocês estão me assistindo? Se você é esquerda, direita, você acha que o Duval tá certo em fazer isso? O Duval deveria ir para casa dele? Fala aqui no chat que eu vou estar interagindo com vocês enquanto a gente vê. Tá aqui o girão, né? Vamos colocar na tela, sessão de hoje e apresentando aqui o Marcos Duval. Fala, senador, o que aconteceu na sua casa? Conta pra gente.
Passa a palavra ao senador Marcos Duval. Bom, eu vou aproveitar o dia de hoje e utilizar esse canal do Senado Federal, que é o único canal que eu posso falar, porque eu fui cerceado, todo mundo sabe do que aconteceu na semana passada, através de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma ação contra o Senado Federal, que não só eu, mas vários juristas ao redor do país, consideramos gravíssimo um ato sem um motivo de um crime em andamento, como se fosse, ter adentrado a um gabinete e as residências de um senador da República. Até os parlamentares que eram acusados e foram presos com dinheiros escondidos em malas, em cueca e tudo mais, nem eles tiveram seus gabinetes revirados. O meu esteve. E sabe por quê? Tentando procurar o pendrive laranja, a tal bala de prata que eu dizia para todos. E aqui fica aqui o meu agradecimento à Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava extremamente constrangida, sabendo que era uma operação política e não polícia, deixando claro o meu histórico, que todos me conhecem. Teve até policial que ficou emocionado, chegou a chorar no dia, pedindo desculpas e perdão por estar ali, tendo que executar uma ordem que ele também sabia que não era dentro da Constituição, mas eu deixei livre que todos pudessem fazer o que tivesse que ser feito. O que aconteceu, por um lado positivo, é que foi a primeira vez que teve uma operação nesse nível, tanto na residência minha pessoal do Espírito Santo, quanto daqui da funcional, quanto ao meu gabinete, de não encontrarem nada de ilícito, nenhum documento fomentando golpe, absolutamente nada. E essa operação foi deixada para acontecer no dia 15 de junho, dia do meu aniversário. E fontes me passaram que foi uma coisa que teve uma insistência do ministro Alexandre de Moraes para que fosse no dia 15. Coincidentemente, na terça-feira, quando teve a sessão da CPMI, eu fiquei, depois que não chegou a terminar, nós tínhamos ainda o prazo para fazer as falas, eu consegui mostrar o vídeo do ministro Flávio Dino, ele mesmo dizendo que do gabinete dele ele viu tudo. E aí esse vídeo, sendo apresentado dentro de uma CPMI, ele tem um poder maior do que está nas minhas redes sociais, né? Como tem aqui, ó, Polícia Política monitora lideranças da oposição a Dino. Então tem vários documentos aqui e todo mundo fica pensando, tá, mas qual foi o motivo que deu essa permissão de entrar dentro do Senado Federal? Eu estou tentando levantar historicamente se houve algo parecido, mas não. E aqui eu tenho uma série de documentos, eu comunicando a Rosa Weber, eu comunicando os ministros, eu avisando do que poderia vir a acontecer, eu pedindo a questão do relatório da ABIN. E quando eu postei o relatório da ABIN também, que estava citando ali que o STF sabia e o Tribunal Superior Eleitoral também sabia do que ia acontecer, é lógico que houve essa decisão. Em 2 horas, as minhas redes sociais caíram. Ou seja, o meu direito de falar foi cerceado. Eu fui calado. Eu não pude ter nem a oportunidade da defesa, nem a oportunidade para dizer o que de fato aconteceu e quais seriam esses fatos. Então, vou reforçar aqui, não tem absolutamente nada envolvendo questões de corrupção,
lavagem de dinheiro, associação criminosa, enfim. Mas o absurdo, que depois eu vou tornar público, da decisão, eu pontuei alguns trechos que eu vou ler para vocês. O senador Marcos Duval tem utilizado suas redes sociais para promover insistentes ataques à imagem do Poder Judiciário. Nunca fiz isso. Ah, chegou aqui. E também valendo-se da estratégia da desinformação para fomentar atitudes antidemocráticas. E aqui eu vou ler para vocês. Deixa eu só ler mais um trechinho aqui e vou passar para o... que é importante aqui, ó. Olha essa parte. Apresenta elementos indicativos de suposta participação do referido parlamentar em associação criminosa junto de Daniel Silveira e outros. Se eu for ao pé da letra, o outros aqui é o ministro Alexandre de Moraes, para o suposto cometimento de atos antidemocráticos, embaraçando as investigações de infiltração, que envolva organização criminosa, dizendo que eu e Daniel Silveira estávamos organizando o que aconteceu dia 8. E esses documentos aqui, esses prints da conversa, nem foram citados as conversas que eu tive com o ministro. A conversa com o Daniel fala, preciso falar com você um tanto urgente. E ele tenta 2 vezes ligar e eu não atendo. Peço retornar assim que possível. Realmente é importante e tem que ser pessoalmente. Aí eu falei, estou na comissão, volto no Senado após as 17. Posso ir até você, é bem importante. Peço que não esqueça de mim. Ok, ele falando, precisa ser ainda hoje, tem uma mensagem importante. Ainda insisto, necessário que seja o mais breve possível. Aí vai, uma pessoa importante pediu para falar com você, como tivemos pouco tempo, blá, blá, blá. Isso, Daniel, eu sem responder, eu em silêncio. Vamos. Você que está chegando agora aqui com a gente no canal Consignado Inteligente, no Mundo Parigiani, no Meu Brasil Verdade, no Instagram, nós estamos repercutindo a fala do senador Marcos Duval após o ato de busca e apreensão na casa dele no dia 15 de junho. Tá? Para quem não sabe, o Marcos Duval está erguendo a bandeira da CPMI lá de trás. Ele, né, o G. Andrade já caiu. Ele está na caça para derrubar o Flávio Dino. E segundo ele tem uma bala de prata que é para derrubar o Lula. Ele tem um pendrive laranja e a Polícia Federal foi na casa dele em busca deste pendrive laranja e nada encontrou, né? E o senador está aqui desabafando, fez um desabafo emocionado e trouxe mais algumas circunstâncias aí. Se foi uma tentativa da esquerda de calar o Marcos Duval, não deu certo, né? E hoje ele teve o espaço na bancada do Congresso Nacional e a gente está repercutindo essa fala. Interaja aqui com a gente no nosso chat, tá? Deixe aqui a sua mensagem, não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações, que a gente está aqui em busca de um Brasil limpo, tirando essa situação a limpo, né? Jornalisticamente apurando fatos. Será que está certa a conduta desse governo de ter derrubado o Deltan Dallagnol, né? Eleito por 430 mil paranaenses aí agora o Moro também se restringe, se recua, o Marcos Duval tinha tudo para calar a boca dele, ele também não calou, né? O que está acontecendo nesse país aqui? Fala para mim aqui no chat, você é direita, você é esquerda, você é centro, você é Brasil, você ainda acredita na política desse país, você já não acredita mais? Tudo conta. Quero a sua participação aqui, estou lendo todos os comentários. Fala, Duval. Vamos lá. Aí eu vou e começo a comunicar ao ministro. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado. Só retorno para Brasília na próxima terça-feira, mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância, que está fazendo toda a movimentação, quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda da sua função de ministro e até ser preso é o Daniel Silveira. O presidente da República não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira que está tentando convencê-lo, dizendo ao presidente da República que eu
conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso. Para dar mais tempo, aí eu sigo falando com o ministro, para dar mais tempo, para dar mais tempo de saber como proceder diante desse sensível assunto, falei para o Daniel Silveira que voltaríamos a conversar na próxima semana. Toda a conversa foi na Granja e entrei junto com o Daniel Silveira, sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da coragem e da defesa do Brasil. Os detalhes de como foi essa missão, posso te passar pessoalmente da forma que achar melhor. Boa noite, ministro. Dia emblemático. Aproveito para informar que não vou a Brasília na semana, mas preciso falar com você o encontro que tive com o presidente da República, o Daniel Silveira. Me pediram uma ação esdrúxula, imoral e até criminal. Não sei como poderia te contextualizar com segurança. Caso for necessário, posso ir a Brasília e encontrá-lo. Sei que nesse momento turbulento na missão que estava prosseguindo. Aí o ministro me responde: boa noite, estarei em Brasília e em São Paulo no sábado. Aí eu respondi: ok, definir amanhã eu faço contato. Qualquer dia dessa semana, no período da tarde, ficaria melhor para você? Aí ele respondeu. Aí eu apaguei as mensagens que eu tinha mandado para ele referente ao Daniel. Aí eu falei em seguida: apaguei porque o nome dele estava como Oliveira e não como Silveira. Já corrigi e segue. Aí o ministro: ok, confirmado, às 16 horas no Salão Branco. Aí eu falei: estou pegando o voo hoje e sigo. Aproveito para te dar os parabéns. É muito detalhista. Você aí, vê que ele tem um cuidado de ser detalhista nos documentos. Ele dá uma enrolada às vezes, mas ele tem provas reais da situação. Irmão, isso que me chama a atenção. Mandando a mensagem quão ele está sendo ignorado, mesmo tendo as provas. Missão. Minha outra função seria prejudicado. Desculpa de dizer não de forma elegante. Aí ele disse: entendo, obrigado. Aí eu fui e falei para o ministro: ministro, já passei informação que não farei nenhum movimento nesse sentido. Então, falar no documento de uma organização criminosa, citando só eu e o Daniel Silveira, cadê o nome do ministro Alexandre de Moraes? Porque aqui estão as provas aqui que eu apresentei na Polícia Federal, na época, eu apresentei na Polícia Federal todas as conversas entre eu, Daniel, e o ministro. E a Polícia Federal omitiu isso, né? Imputando em mim, fazendo parte de uma organização criminosa. É inacreditável esse país que nós estamos vivendo. Eu acho que, assim como o senador Marcos Pontes, por a gente ter vivido em outro país, que a democracia funciona de forma redonda, a gente se espanta com essas questões. Hoje eu recebi a resposta da ministra Rosa Weber, porque eu pedi para que o ministro Alexandre de Moraes pudesse esclarecer o fato que a ABIN tem dito que ele também tinha conhecimento, que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral tinham conhecimento. E a Rosa Weber acaba de me mandar a resposta hoje. Como está em sigilo, está escrito aqui, sigilo, eu não vou poder ler, mas ela explicando que ele não vai fazer isso, não vai dizer, né? Então, é inacreditável, em base de achismo e de tendenciosamente claro de um movimento político, fazer com que o meu gabinete fosse invadido, a minha residência pessoal e a minha residência funcional. É um precedente perigosíssimo. E eu vou ler aqui o meu discurso, que vai ficar mais claro para todos, e todos esses documentos estão à disposição para todos os senadores, todos os deputados, todos os ministros e toda a população brasileira, em especial os capixabas. Hoje estar aqui diante de Vossa Excelência, um senador censurado que teve sua voz calada e suas prerrogativas totalmente violadas por um suposto crime de opinião. Uma das maiores afrontas já sofridas por um membro dessa casa. Nunca, nos quase 200 anos de história do Senado,
seja no Império ou na República, um senador teve, por força de uma decisão judicial monocrática, sua morada e seu gabinete localizado dentro do Senado Federal, invadidos e revistados por expressar sua opinião e cumprir o mandato a ele outorgado pelos votos de quase 1 milhão de capixabas. Pois bem, em um único ministro do STF, de modo monocrático, sem ouvir os demais integrantes da Suprema Corte, ignorando o parecer prévio e contrário da Procuradoria-Geral da República, esqueci de mostrar que a PGR indeferiu todos os pedidos, dizendo que não tinha fundamento. Então, ignorando o parecer prévio e contrário da Procuradoria-Geral da República, que tem a competência legal de opinar sobre todas as medidas a serem adotadas no curso do processo, usou de suas competências para violar as prerrogativas do Senado Federal. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Um único ministro do STF abriu um precedente perigoso para todos nós, senadores da República. Alguns aqui podem não concordar com as minhas opiniões, mas asseguro a todos vocês, senadores, que o que está acontecendo comigo, ou seja, a violação das garantias constitucionais que nos protege de atos arbitrários, como os que foram praticados contra mim, todos os senadores agora estão sujeitos a sofrerem a mesma punição. Abre precedente. Sim, pois ao determinar a invasão do gabinete do senador Marcos Duval, um único ministro do STF, ao arrepio do que determina o artigo 2º da Constituição Federal, que diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pôs abaixo o próprio princípio da separação dos poderes, conforme consagrado por Montesquieu e escrito na Constituição, nas constituições políticas das nações democráticas. Na última quinta-feira, a vítima da agressão foi este senador que vos fala. E esclareço aqui, não respondo e nunca respondi nenhuma ação de processo de corrupção ou de qualquer natureza criminal, muito menos de uma organização criminosa. Se essa casa não reagir de modo altivo e em defesa das suas prerrogativas, consagrada no artigo 53 da Constituição Federal, que diz: os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Amanhã poderá ser com qualquer um dos senadores que ousem criticar ou comentar ou fiscalizar nesse plenário sobre determinada decisão judicial ou numa comunicação direta. Aqui eu vou fazer um parecer aqui, porque não é só essa questão dos políticos se calarem. É mais do que isso. Grande parte da imprensa está calada. Deram um soco na jornalista da Globo. Eu sempre confundo o nome dela, mas acho que é Elise Ortega. Me confundam aí no chat se eu estiver errado. Deram um soco. Seguranças do Nicolás Maduro deram um soco no peito ao ponto de tirar o ar da repórter Global. E eu não vi a Globo falar sobre isso. Tamanho é o silêncio e a satisfação de ter a esquerda de volta no poder. E eu, como jornalista, eu tenho que falar isso. Como um jornalista independente, que não tem empresa pagando salário para mim, isso é muito bom nesse momento. Eu ficaria muito chateado se eu fosse um Global hoje, que eu não pudesse expressar as minhas opiniões, que eu tivesse que ser que nem o Marcos Uchoa, trabalhar com o presidente atual e não poder tecer críticas ao governo. Eu acho que todo governo merece uma oposição, independentemente de você estar favorável ou você ser de direita e entrar um cara de direita ali, ele merece uma oposição e ele merece críticas para que melhore continuamente, né? Um processo de melhoria contínua.
Só elogios, elogios, elogios. Tudo bem, a gente tem que reconhecer coisa boa. Mas a gente tem que sempre exigir, porque senão o governante cruza o braço e não faz nada. E aí quando o Duval fala que se o Congresso não se movimentar, hoje é ele, amanhã são os outros que estão quietinhos, ele tem toda a razão. E eu falo mais, se a imprensa não se movimentar, hoje são eles lá. Né? Daqui a pouco começa a vir para a imprensa, para os meios de comunicação, questão de censura que já tentaram aplicar. Então a gente tem que estar muito feliz com a liberdade que a gente tem hoje, mas muito em alerta com o que pode acontecer. Essa cassação do Deltan, ela é uma luz que acende e que se ninguém falar nada vem, derruba o Moro, derruba o Duval, e aí o Congresso e o Senado, que hoje, a Câmara e o Senado, que hoje é centro-direita, com essas cassações pode vir a ser esquerda. Mas na marra, não por voto, não por democracia, né? Não pela manifestação das urnas, que é o que tem que ser feito. Então hoje o nosso país vive um dilema. Nós temos uma Câmara e um Senado centro-direita e o presidente esquerda. Né? E os ministros ali votando projetos que vêm da esquerda, né? A CPMI totalmente loteada, né? Uma CPMI que para mim não vai dar em nada, tenho que ser sincero com vocês aqui, porque 60% de quem está ali na CPMI não queria a CPMI, são políticos que não votaram para ter a CPMI, e o PT se apropriou dessa CPMI, né, dos atos de 8 de janeiro. Então ali não sai nada. O senador Magno Malta já expressando sua insatisfação com o que está ocorrendo ali, mas ele é vendido naquele lance, ele é o vice-presidente ali da mesa, mas tem gente acima dele, ele não pode fazer nada, ele fica agonizando ali naquela situação toda. Né? A Esther Zacariotto aqui, ó, apoiando a fala do Marcos Duval. Né? Cadê os senadores dessa casa? Se estão com medo, não merecem estar aí. Nós precisamos de coragem, políticos de coragem. Você pode não gostar da direita, você pode não gostar do Marcos Duval, você pode achar ele um babaca, você pode achar ele meio louco, porque realmente quando ele começou a falar ali, confesso que até eu falei, esse cara, acho que ele tem uns parafusos meio soltos. Depois eu comecei a prestar atenção no que ele está trazendo, nas provas que ele traz, no dossiê que ele faz dos atos do dia 8, identificando ali mascarados, gente com camisa preta, os primeiros que entram e são servidos com água ali pelo G. Andrade. Eu falei, esse cara sabe o que ele está falando. Não que eu queira manipular a sua opinião, não, mas presta atenção com imparcialidade. E aí, a esquerda que falou, olha que absurdo esses bolsonaristas invadindo o dia 8 de janeiro, não queria a apuração para saber se eram mesmo os bolsonaristas ou se aquele ato foi incentivado, né, por invasores que queriam realmente inflamar e causar aquele ranço para quem ainda tinha alguma simpatia pelo bolsonarismo ou pela direita na ocasião ali. Então, independentemente de você não votar mais no Bolsonaro, você tem que entender que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não foi um ato bolsonarista, 100%. E ele foi um ato motivado por pessoas que queriam conturbar a direita, falando que aquela direita, na verdade, fazia coisas da esquerda. E foi o primeiro depoimento do Bolsonaro que me chamou a atenção, quando ele fala, isso não é atitude da direita, isso é comportamento da esquerda. Né? Então não pode acontecer uma situação daquela ali. Nenhum bolsonarista, nenhum patriota de verdade apoia o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora você está ali, revoltado com o seu time de futebol que perde. Perdeu o Corinthians, perdeu do Palmeiras. Pega 3, 4 palmeirenses, bota a camisa do Corinthians ali, ou bota uma camisa preta e começa a quebrar o estádio do Corinthians, os outros corintianos revoltados podem entrar na onda e começar a quebrar também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é isso que tem que ser apurado, com imparcialidade. Só que eu já estou vendo que vai ser difícil, porque o Marcos Duval é o mandurinha sozinho ali. E o mandurinha só a gente sabe que não faz verão. Né? O Marcos Duval tem que falar mesmo, estou do lado dele aqui, ó. A Laci também, a Sandra. Deixa o seu comentário aqui que eu estou lendo todo mundo, tanto no Insta quanto nos 3 canais que está sendo transmitida essa live aqui pelo YouTube. Vamos continuar, que o Marcos Duval tem mais coisas aqui para falar.
com seus eleitores, fazer uma crítica técnica ao ministro ou ao governo. Alerto que agora todos estão sujeitos a processos, apreensões, perda do mandato e até prisão. A operação planejada, arquitetada e minuciosamente pensada para acontecer no dia do meu aniversário foi realizada sob a cobertura de um forte aparato policial, equipada com operações como operação de contra-criminosos de alta periculosidade, com uso de fuzis, inclusive adentrar em minha residência com objetivo não muito claros, além do constrangimento do senador da República e dos policiais que estavam cumprindo a ordem. Do meu apartamento em Vitória, levaram apenas o meu celular, ou seja, não o meu pessoal, mas o institucional do Senado Federal. Um celular, o aparelho do celular e o chip que se encontram são do Senado Federal, além do computador e uma arma totalmente legalizada, dada o porte pela própria Polícia Federal, sabendo de risco de vida da minha pessoa. Faço aqui um alerta. Ao levar o meu computador pessoal e o celular do Senado Federal, abriu-se um precedente institucional, ou seja, todos os senhores senadores que mantiveram algum contato comigo desde o início do meu mandato e, de alguma maneira, também passaram a estar expostos. E nesse dia, eu lembro que eu estava recebendo do grupo dos senadores muitas mensagens de parabenização, me parabenizando, e nessas informações, nesse celular, consta documentos, imagens, vídeos do atentado do dia 8, como prova do que quem fez, como fez. Senhoras e senhores senadores, tenho a certeza que o Senado Federal, sob o comando do presidente Rodrigo Pacheco, irá assegurar a inviolabilidade das prerrogativas constitucionais de todos os senadores. E, além disso, creio que irá igualmente defender o Senado Federal. Então, fica aqui essa leitura, fica aqui o esclarecimento para que a sociedade brasileira, aos senadores, aos parlamentares, assim como os eleitores capixabas, possam ter ciência de que fato aconteceu, porque como as minhas redes sociais foram tiradas do ar, eu fiquei sem a possibilidade de comunicar aos meus eleitores o que estava acontecendo. Então me cercearam, me amordaçaram. Um senador da República sem os trâmites legais e sem um crime de alta periculosidade, supostamente, está aqui, supostamente, uma organização, fazendo parte de uma organização criminosa, onde ele cita somente eu e o Daniel, e não se inclui como provas que estão aqui claramente já mostradas para todos. Inclusive, quando eu fui dar o depoimento na Polícia Federal, eu deixei não só o meu celular para que baixasse a minha conversa com o ministro, como eu também deixei documentos printados como esse, provando essa comunicação de que o que estava para acontecer. Então, aqui está muito claro o meu contato com o ministro, dia e hora, dia 9 de dezembro, sexta-feira, e aqui segue dia e hora, o assunto, enfim, a resposta dele, segunda-feira, 12 de dezembro, ele dizendo que estará em Brasília, estarei em Brasília hoje à noite e tudo mais, ele respondendo todas as questões que eu passava para ele, para essa tentativa de um ato antidemocrático. Em nenhum momento citava-se ou citou aqui o que aconteceu dia 8 ou qualquer outro planejamento. O intuito desse convite feito pelo Daniel Silveira, que de imediato eu identifiquei que era algo ou imoral ou ilícito, de pronto eu segui e comuniquei ao ministro Alexandre de Moraes, que assim me atendeu, que num vídeo ele mesmo fala nesse vídeo que ele aparece, que realmente me recebeu e que realmente ouviu
eu pedi uma opinião se eu deveria ir ou não à reunião. Ele disse que sim, vai, que é importante você escutar. E depois eu reportando a ele o que de fato aconteceu, como eu li, que era uma reunião esdrúxula de ideia do Daniel Silveira de tentar convencer eu e o presidente da República a gravar o ministro Alexandre de Moraes. Ele estava ali, é bom esclarecer isso, ó. O PR, presidente da República, não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira, que está tentando convencê-lo, dizendo ao presidente da República que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso, para dar mais tempo de saber. Aí que eu falo que eu gostaria de ter, diante desse assunto sensível, falei que voltaríamos a conversar na próxima semana. Falei para o Daniel, semana que vem eu te dou a resposta. Toda a conversa foi na Granja. Entrei junto com o que eu falo. Então eu coloquei bem claro ao ministro, disse a ele, não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da coragem e da defesa em prol do Brasil. Então, isso foi via WhatsApp e depois foi pessoalmente no Salão Branco do STF. E quando eu recebi a minuta, a decisão, eu fiquei impressionado com tamanha aberração da omissão dos meus contatos alertando o ministro. Ou seja, quem nesse mundo, nesse planeta, que faz parte de uma organização criminosa, que estaria organizando um ato criminoso, iria um ministro do STF dizer que iria fazer um ato criminoso? Não faz sentido algum, gente? Absolutamente nenhum sentido. Então, ver a Polícia Federal, o delegado, que é um subordinado direto do ministro da Justiça, fazendo e assinando uma decisão como essa, totalmente arbitrária, contra um senador da República, por estar fazendo o seu papel de fiscalizar o Executivo e o Judiciário, foi penalizado. A família, claro que foi penalizada. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Olha aqui, quanto custa ser honesto nesse país aqui, ou quanto custa você tentar peitar uma situação que aconteceu desonesta. De um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão sozinha, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família e só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente. Os documentos e as provas estão aí claramente já entregues à CPMI. É um Brasil que morre. Não há questionamento do que ocorreu. Foi uma ação política de tentar me calar e sabendo que eu tinha documentos. Todos os lugares que eles foram, e a própria polícia citando, é o pendrive laranja. E ligando para o ministro, nós não estamos achando o pendrive laranja, nós não estamos achando o documento tal. E aí foram no gabinete, foram só na minha mesa e na minha mesa da minha assessora. Por que não foi lá no setor de orçamento, que é o setor mais sensível? Estranho. Na minha casa, foi só atrás de documentos que tinham o símbolo do Senado. Obrigado, presidente, estou finalizando. E viram que eu estava, inclusive, eles apreenderam ofícios meus, enviando para a Rosa Weber, enviando para o ministro Alexandre de Moraes, para o Flávio Dino, para o presidente da República, comunicando e pedindo informações sobre o que aconteceu no dia 8. Eles levaram esse documento. Ou seja, hoje eu não tenho documento. O computador hoje tem uma pasta escrito CPI 8 de janeiro, com todos os documentos, fotos e vídeos, estão com eles, simplesmente para eu
não poder apresentar. É coisa de filme mexicano isso. E eu confesso, e abro aqui o coração e falar para o Rodrigo Pacheco, aqui eu quero falar não como Marcos Duval, seu amigo, e não vou falar como Rodrigo Pacheco, como amigo. Aqui é um senador da República do Espírito Santo, e eu quero falar com o presidente do Congresso e com o presidente do Senado Federal. Presidente, o senhor abriu um precedente perigosíssimo, um precedente que nunca aconteceu em 200 anos aqui no Senado. Um precedente que vai dar um encadeamento de outros senadores terem seus gabinetes, que está na Constituição, que é inviolável, a não ser que esteja cometendo o crime, esteja em andamento. Qual crime que tinha andamento para justificar em plena quinta-feira, para que a Polícia Federal pudesse cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes? Nós estamos numa ditadura jurídica. Brasil, se foi capaz de não cumprir a Constituição a um senador da República, que dirá vocês, brasileiros, que não têm a proteção que nós temos, como está dito aqui na Constituição. Eu peço aos senadores, não podemos parar e também não podemos só ficar falando. Até onde eu pude chegar sozinho, eu cheguei. Desde o dia 9 eu dizia quem eram os responsáveis e ninguém me levava a sério. Quando de fato eu comecei a apresentar os documentos, começaram a entender que era sério. E aí eu tive a minha residência invadida, eu tive meu gabinete aqui no Congresso, numa quinta-feira, invadido, e meu apartamento funcional, que, se eu puder dar um detalhe a mais, que tem um cofre, que é um cofre do Senado Federal, que é um patrimônio do Senado, e todos foram para cima desse cofre e entraram em contato comigo lá em Vitória, que é aí que eu fui saber que ele estava aqui em Brasília, também dentro do meu apartamento aqui, que até então eu não sabia, achei que era só lá do meu de Vitória. E aí o delegado me perguntou, senador, se eu tenho a chave ou o segredo do cofre? Aí eu não lembro, que cofre? Ah, o daqui, ó. Aí ele mandou a foto. Ah, eu falei, não, isso é do apartamento funcional, esse cofre é patrimônio do Senado. Pode ver a etiqueta, pede a chave ao síndico, ou o coordenador, ou peça um chaveiro para quebrar, destruir. E aí todos ficaram ali naquela expectativa de abrir o cofre para ver dinheiro, para achar o pendrive laranja, para achar algum documento que fez com que o Anderson fosse ficar preso meses. Sabe o que tinha lá dentro, gente? Ar. Vazio. Exatamente, simbolicamente, mostrando uma interferência, um arrombamento da intimidade, da questão da desestabilidade emocional da família, da possibilidade de eu perder o meu casamento, escolhido o dia do meu aniversário. Isso, delegada federal me falou, que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse à tarde e no dia 15 de junho, no dia do meu aniversário. Então, senadores, se chegou ao ponto de fazer isso com o senador da República, se ele teve essa audácia de não cumprir a Constituição, fazendo um documento justificando que teria que ser ainda com pedido de prisão. Gente, é inacreditável. Eu vou para que todos possam ver a arbitrariedade, o não cumprimento da Constituição. Tem gente falando que Alexandre de Moraes é um serial killer da Constituição. Obrigado, presidente. Cara, olha, eu confesso que vocês sabem, né? Eu não trago o meu conteúdo, eu não assisto antes. Eu não sabia que o Duval tinha jogado a toalha.
E vou te falar, viu? Eu já tive para entrevistar o Moro aqui, né? A gente organizou com a assessoria de imprensa dele, aí caiu o Dallagnol e aí caiu a entrevista também, porque o cara não tem cabeça, né? Para vir aqui trocar uma ideia, tal. Cabeça, a vida desses caras está um inferno. E aí você vê o nível que chega do cara. A esposa pediu divórcio, porque não aguenta. Eu sinceramente achava que o Duval não fosse casado, né? Assim como o Moro também, eu falo, cara, minha esposa não toleraria esse tipo de pressão. Porque é muito difícil você bater contra um sistema. Ao mesmo tempo que você é honesto, trabalhador, não gosta das coisas erradas, você está lutando contra um sistema muito podre, né? E aí eu fico com uma outra dica de filme para você assistir, O Mecanismo, do Selton Mello. Assistam O Mecanismo. Mostra toda a questão do impeachment da Dilma, todos os bastidores da República de Curitiba. E aí você quer questionar a idoneidade da Lava Jato? Tudo bem. Mas me dá um caso de corrupção política do estado do Paraná. Um só. São Paulo a gente já teve do Maluf, né, o Pita. Do Paraná. Do Rio de Janeiro a gente teve lá o governador, o prefeito. Do Paraná eu quero para você falar para mim, Tiago, para de ser puxa-saco da Lava Jato. Foi o único momento que eu senti orgulho de ser brasileiro. Foi quando a Lava Jato começou a fazer o que o clamor popular das ruas pedia. Que quando veio a tarifação dos 3,20, por isso que eu cheguei aqui nessa live recomendando, Nem Tudo Se Desfaz. É um filme, procurem nas plataformas de streaming. Nem Tudo Se Desfaz. O jornalista Josias Teófilo. Estou assistindo ele, não terminei ainda. Mas é bom para quem perdeu a memória em 2013. A gente está em 2023, 10 anos se passaram. Daquele Vem Pra Rua, né, da Copa do Mundo de 2014. Você vai se lembrar. Você que fez o L embaixo da mesa, você vai se lembrar. Você que falou, eu não tô nem aí para Bolsonaro ou Lula e acabou elegendo a esquerda novamente, num país que está há 30 anos sendo comandado pela esquerda. Será que é o melhor que a gente tem nesse país, gente? Será que é o melhor que a gente pode ter nesse país? 30 anos. O que ficou bom pra gente nesse país aqui? O carro é caro, a comida é cara, o salário é baixo. O desemprego vive aí ameaçando o brasileiro. Para ter uma casa é um suor. O aluguel é caro. Aí vem o MTST, invade os prédios. Ridículo. Aí vem o Boulos e defende aqui e me fala, Tiago, são imóveis que os proprietários não pagam impostos. E está ali abandonado, gerando despesa, a gente vai lá e invade mesmo. E aí eu tenho que concordar que o proprietário foi negligente de deixar imposto atrasado? Complicado. Agora você chegar num ponto que os caras mandam invadir a casa do senador que estava movimentando toda a CPMI. Acabou a CPMI. Acabou. Não precisa nem gastar dinheiro com mais nada, que aquilo ali tudo custa. E aí você vê como é fácil e cômodo para um senador da República cruzar o braço. Denis Gonçalves chegando aqui com a gente no Insta. Cara, ele ganha do mesmo jeito. Por isso que eu falo que tem que bater palma pro Moro, tem que bater palma pro Deltan, tem que bater palma pro Magno Malta, tem que bater palma pro Marcos Duval, porque são caras que estavam ali fazendo o papel do povão. Nós, se fôssemos eleitos, faríamos esse papel fiscalizador lá dentro. Só que eles viram o preço disso e não vale a pena. E aí é por isso que você tem um Tiririca, que conta meia dúzia de piada, é eleito, não faz nada, apresenta 2, 3 projetos, não votou, ele dá risada. O salário continua ali, gente. O salário do deputado e do senador não é por comissão de projetos, de engajamento, nem nada. Vai da alma deles ali fazerem isso. E o Duval acabou de recolher a tropa. É a morte da CPMI o que a gente está vendo aqui. Tá? Eu quero o teu comentário aqui. Eu tenho 2 comentários aqui que foram cirúrgicos. Tá aqui, ó. Sandra. São os 2 melhores comentários da live até agora. Esse homem está super cansado, nota-se porque ele repete. Ele se repete, né, ao mesmo tempo. Cansado ali na oratória dele. A direita toda está contigo, senador. E aqui, a Georgina tem a mesma percepção, né? Meu Deus, ajude o senador e o proteja, porque estão atacando demais. Esse homem ele está cansado e não vejo nenhum dos outros deputados ombrear com ele. Ele, na verdade, é o senador, né?
nem deputado e nem senador estavam ali compactuando. O único que estava na luta com ele é o Magno Malta, na CPMI, que tá ali de vice-presidente só para dizer, tá vendo? A gente pôs um opositor aqui na CPMI, mas um sozinho não faz nada. Como eu falei, hoje o Marcos Feliciano falou no programa Pânico que 60% de quem está na CPI, na CPMI, nem queria que existisse a CPMI. Aí vão na casa do cara que tinha as maiores provas contra a CPMI, né, contra a CPMI não, contra a invasão de 8 de janeiro, as provas cabais todas com o Marcos Duval, não acharam nada, mas abalaram a vida pessoal do cara ao ponto da mulher pedir o divórcio, ele conseguir reestruturar o seu casamento, e aí eu tenho que falar com ele, falar para ele que entre o cargo e o casamento é o casamento, cara. Porque a base da tua vida, se não tiver sólida, você não precisa de mais nada. Se a sua base estiver sólida, você não precisa de mais nada. Agora, não adianta você ser feliz profissionalmente, ser um baita senador, tá lutando contra o poder. Qual a aspiração do Marcos Duval? Virar presidente? Não. Era ver um país livre, um país limpo, como a gente está querendo aqui. E qual o apoio que a gente dá para esse cara? O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Tá aqui, ó, uma live dedicada a ele, como muitas que eu fiz aqui. Porque percebi verdade na ação desse cara. Agora, ninguém do Senado para estender a mão para o Marcos Duval. Bando de covarde. Quem você votou para senador? Tava lá o Marcos Pontes, eu votei no Marcos Pontes. Tava ali dando risada ali no depoimento ali e tal. Por que não foi para a bancada? Por que não tomou a palavra para defender o seu companheiro que foi injustamente, teve a sua casa invadida injustamente? Qual crime esse cara cometeu? Ele só estava trazendo para a luz as situações ali. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Que assim como calaram o Duval, calam aqui o meu canal. Para quem não sabe, eu acabei de vir de um strike aqui no YouTube, já tô aqui falando as verdades de novo, porque eu não posso montar um canal para vir contar mentira, gente. Né? Eu estudei jornalismo 4 anos, eu sou a favor da verdade, eu trago a verdade. Agora, o dia que o Lula fizer uma coisa boa, eu vou falar também, não tem problema nenhum em falar. Mas por enquanto só tá fazendo cagada. Hoje mesmo vi uma livezinha curtinha dele, tocou um passarinho de fundo, ele falou assim, olha, na live na live do meu rival, você ouve passarinho suviano? Quem é o seu rival, ô seu babaca? Quem é o seu rival? Você venceu as eleições. Não tem mais rival. Então para com esse governo revanchista de querer pôr na cadeia quem te pôs na cadeia porque você foi corrupto. Entenda que você teve uma nova chance. E faça direito dessa vez. Seu incompetente, senil e caduco. É revoltante o que está acontecendo aqui. Parece que a gente está sendo governado por uma facção. É o sentimento que eu tenho que externar isso para vocês. E aí não é ser bolsonarista, ou ser direita, ou ser... é simplesmente ser contra o que está acontecendo. Não é certo. Não é certo. Não é certo. Não é justo. Não é por aí. A gente está indo pelo caminho errado. E essa conta pode ser muito cara. Mas muito cara mesmo. Tá? Passar aqui a régua. A Tereza faz o seu comentário aqui. Lula não era nem para estar como presidente. Ele mesmo se entrega. O Marcos Pontes também, olha lá. Eu votei no Marcos Pontes também. Então, só. Mas cadê? Levanta da bancada. Se eu tô ali no Senado, eu falo, peraí, Duval, desculpa. Eu fui omisso até aqui, tá? Eu fui um bundão, mas eu tô com você e o que fizeram não é certo. Agora, é mais cômodo, né, ele baixar a cabeça porque é um Alexandre de Moraes que tá ali fazendo tudo. Então, eles têm medo. Governantes com medo de governar. Olha a situação que a gente chegou. Bom, vamos acalmar os ânimos. Agradecer o engajamento de todos vocês aqui no chat. Fantástica movimentação, comentários muito inteligentes, tá? Agradeço demais ter vocês aqui comigo. Sou um cara muito realizado com esse projeto. Tanto o projeto das finanças, quanto o projeto jornalístico, quanto o projeto político. Estamos agora com 3 canais, então é o Consignado Inteligente, o Mundo Parigiani, o Meu Brasil Verdade e aqui no meu Instagram também, o Vande, acabou de entrar aqui, meu querido biografado. Vande, acabaram de calar a boca do Marcos Duval, meu querido. Faz um comentário aí, se você quiser entrar comigo ao vivo no Insta, a gente entra aqui para bater um papinho. A gente está com quase 800 pessoas aqui ao vivo assistindo a gente no YouTube, aqui no Insta. Eu fiz só para fazer uma graça. Faz pouco tempo que a gente está começando a pôr as lives aqui no Instagram, de vez em quando aparece. O Denis Gonçalves, quem for contra o governo vai levar strike o tempo todo. É, Denis, não é mole não. Mas a gente está aí firme e forte na luta, tá? Conto com vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Estaremos aqui sempre trazendo a verdade para o foco, para a luz, para você saber o que acontece, amigo. Barbaridades acontecem também. Denis Gonçalves chega finalizando
a nossa live. Gente, se estamos aqui por você e pelo Brasil, esteja aí por nós. Muito obrigado de coração. Torçamos para que as coisas mudem em Marcos Duval. Volta para a luta, meu querido. Se você chegou agora, vai entrar a reprise, vai começar tudo de novo, então você não perde por esperar. Interaja, deixa aí o seu joinha, o seu comentário e a sua inscrição no canal, porque aqui é tudo de graça e sem censura. Valeu!